O telescópio espacial James Webb tem sido notícia desde o seu lançamento no dia de Natal de 2021. O telescópio Superstar desdobrou o universo de uma forma que ninguém esperava. Recentemente, ele descobriu 6 galáxias que existiam apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. E não apenas isso, essas galáxias são bem formadas e contêm mais estrelas do que as galáxias de hoje, como a nossa Via Láctea. Essas galáxias não deveriam existir, pois desafiam nosso modelo de cosmologia. Para complicar ainda mais as coisas para os cientistas, pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que uma dessas galáxias é tão bizarra que talvez seja necessário voltar à estação. Bem-vindo à estação elementar. É hora de explorar o telescópio espacial James Webb, que pode coletar cerca de 10 vezes mais luz do que o telescópio espacial Hubble e é muito mais sensível a comprimentos de onda mais longos na faixa do infravermelho. Isso permite que os cientistas acessem uma janela inteiramente nova de dados sobre o universo primordial. Mas para entender o universo primordial, precisamos voltar no tempo a um ponto em que o tempo e o espaço não existiam. De acordo com a teoria da inflação cósmica, o universo nasceu com o Big Bang como um ponto quente denso inimaginável. Quando o universo tinha apenas uma centésima de bilionésimo de trilionésimo de segundo de idade, ele passou por uma incrível explosão de expansão conhecida como inflação, na qual o próprio espaço se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz. Durante esse período, o universo dobrou de tamanho pelo menos 90 vezes, indo de um tamanho subatômico para o tamanho de uma bola de golfe quase instantaneamente. Depois disso, o crescimento do universo continuou, mas em um ritmo mais lento. À medida que o espaço se expandia, o universo esfriava e a matéria se formava. Apenas um segundo após o Big Bang, o universo estava cheio de nêutrons, prótons, elétrons, antielétrons, fótons e neutrinos. No entanto, nos primeiros 380 mil anos aproximadamente, o universo estava essencialmente muito quente para que a luz brilhasse. Após 380 mil anos, o universo começou a esfriar e esfriou o suficiente para que os átomos se formassem. No entanto, a partir desse ponto, o universo foi mergulhado na escuridão, pois nenhuma estrela ou outro objeto brilhante havia se formado ainda. Avançando para 400 milhões de anos após o Big Bang, podemos ver o universo começando a sair de suas eras escuras. Esse período na evolução do universo é chamado de Idade da Reionização. Durante essa fase, que durou mais de 500 milhões de anos, as primeiras estrelas começaram a aparecer e as galáxias começaram a se formar. Os cientistas acreditavam que as galáxias começaram a se formar nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang e atingiram a adolescência em 1 a 2 bilhões de anos. No entanto, o telescópio espacial James Webb descobriu não apenas uma, mas 6 galáxias que já estavam totalmente formadas apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, e isso é um problema. Usando observações únicas do telescópio espacial James Webb, uma equipe liderada pela Universidade de Minnesota olhou mais de 13 bilhões de anos no passado para descobrir uma minúscula galáxia única que gerava novas estrelas em uma taxa extremamente alta para o seu tamanho. A galáxia é uma das menores já descobertas a essa distância e pode ajudar os astrônomos a aprender mais sobre as galáxias que estavam presentes logo após o surgimento do universo. O volume dessa galáxia é aproximadamente 1 milionésimo da Via Láctea, mas podemos ver que ela ainda está formando o mesmo número de estrelas a cada ano. As galáxias que existiam quando o universo estava em sua infância são muito diferentes do que vemos no universo próximo agora, explicam os cientistas. O estudo dessas galáxias pode nos ajudar a descobrir como e quando as primeiras estrelas e galáxias surgiram durante as eras escuras do universo. Até então, o surgimento do universo continua sendo um mistério. E à medida que os dias passam, mais resultados das observações do James Webb estão revelando que o universo, especialmente em sua fase inicial, era mais estranho do que imaginávamos. Não apenas o Webb descobriu essas galáxias antigas, mas agora também encontrou um buraco negro que é quase tão antigo quanto o próprio universo. Os cientistas descobriram o que acreditam ser o buraco negro mais antigo conhecido no universo, graças aos sensores ultrapoderosos do telescópio que capturaram essa entidade elusiva. Esse buraco negro supermassivo, que é 10 milhões de vezes maior que o nosso Sol, existia no centro de uma galáxia 570 milhões de anos após o início do universo, um tempo tão remoto que é difícil de compreender. Para colocar em perspectiva, estima-se que o próprio universo tenha 13,7 bilhões de anos.
Observações coletadas pelo telescópio espacial James Webb revelaram um buraco negro supermassivo ativo, 10 milhões de vezes a massa do Sol, que está crescendo ativamente ao absorver matéria do espaço ao seu redor. Apenas 570 milhões de anos após o Big Bang, este é o buraco negro supermassivo em crescimento mais antigo já detectado. Embora os cientistas esperem que ele não permaneça como detentor do recorde por muito tempo, a descoberta desse buraco negro dentro de uma das primeiras galáxias já detectadas poderia ajudar a entender um dos maiores enigmas do universo primordial, como os buracos negros na alvorada cósmica cresceram até atingir um tamanho tão grande em um período tão curto. Encontramos o núcleo galáctico ativo mais distante e o buraco negro mais antigo já encontrado, disse um astrofísico associado à descoberta. Inicialmente, os cientistas estavam observando a CES 2019 como parte de seu trabalho de investigação da luz produzida pela formação de estrelas no universo primordial. Essa luz, chamada de linha Lyman-alfa, é gerada pela ionização do hidrogênio neutro pela atividade de formação de estrelas. O universo primordial estava preenchido por uma névoa de hidrogênio neutro que impedia a propagação da luz. Somente após esse hidrogênio ser ionizado é que a luz pôde se propagar livremente. Esse período de reionização, como é conhecido, ainda não é completamente compreendido. Sabemos que ocorreu nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, mas observar tão longe no universo primordial é realmente difícil. A CES 2019 e algumas outras galáxias superantigas são excelentes alvos para essa pesquisa porque são relativamente brilhantes. A galáxia foi identificada nos dados do Hubble em 2015 e, na época, era a galáxia mais distante e mais antiga observada. Observações subsequentes confirmaram sua existência, mas informações mais detalhadas ainda eram elusivas. A luz mais antiga do universo deslocou-se tanto para a parte infravermelha do espectro devido à expansão do universo que um instrumento infravermelho dedicado e poderoso como James Webb é necessário para investigá-la. Então, quando James Webb surgiu, a CES 2019, a galáxia mais brilhante do Hubble dessa época, era um alvo óbvio. O telescópio observou a galáxia por apenas uma hora com seus 4 instrumentos, mas retornou com uma quantidade enorme de dados. No momento, fiquei tipo uau, olhe tudo o que podemos ver com o James Webb. Vimos essa parte inteira do espectro dessa galáxia e de quaisquer outras galáxias no início do universo que nunca vimos antes, disse a astrofísica Rebecca Lawson. Eu fiquei sobrecarregada pela quantidade de informações. Mas então ela notou algo que não esperava. Além da luz da formação de estrelas, havia uma ampla característica de emissão normalmente associada a núcleos ativos de galáxias, da AGNS. Quando ela mencionou isso a alguns pesquisadores de AGNS, as coisas começaram a ficar interessantes. Normalmente, uma galáxia no universo primordial emite luz de um AGN ou luz da formação de estrelas. Ver ambos na mesma galáxia foi extremamente inesperado. Há algum impacto que o buraco negro está causando nas linhas de emissão que estamos vendo, mas a maioria da luz que vemos em nossas imagens ainda é dominada pela parte da galáxia onde ocorre a formação de estrelas, explicou Lawson. O fato de um buraco negro supermassivo ter existido há mais de 13,2 bilhões de anos e estar crescendo não é tão surpreendente quanto se pode pensar. Buracos negros muito maiores foram detectados no universo primordial. Os cientistas ainda não sabem como os buracos negros nessas galáxias se tornaram tão massivos tão cedo no universo. Agora, com a descoberta desse buraco negro apenas 500 milhões de anos após o nascimento do universo, o mistério se intensifica. A imagem do universo primordial está mudando mais rápido do que esperávamos, e gostemos ou não, é hora de voltar à estação elementar. O que você acha? Deixe seus comentários para nos informar e não se esqueça de se inscrever na estação elementar. Juntos, exploraremos.